absolutamente bem-vindas a mais um Tablecast. Meu nome é Evelyn Liu, eu estou aqui com meu marido, Felipe Pássaro. Sejam muito bem-vindas, pessoal. E qual é o tema de hoje, Momô? Hoje a gente vai falar sobre gambate, uma palavra japonesa que significa esforço, dedicação e determinação. E a gente trouxe uma pessoa super especial que representa tudo isso, uma pessoa que começou a correr depois dos 70 anos e já está indo para mais de 1.400 dias que ela corre consecutivamente. Quem que é essa pessoa, amorzão? Cleusa Stofaletti, seja muito bem-vinda. Obrigada. Mulher, acho que a gente tem que começar, porque já que você tem toda uma contagem, quantos dias consecutivos você correu? 1.424 dias. E muita gente acha que, tipo, é muito difícil, porque chega uma hora que é muito tarde pra começar. Como é que foi isso pra você, assim? Eu acho que tem que começar lá do começo. O que clicou pra aos 70 anos falar assim, vou começar a correr? Primeiro, a saúde. Eu acredito que a primeira ficha que caiu foi quando eu fiquei internada, isso há 14 anos atrás. E eu só cheguei naquele ponto porque eu estava com baixa imunidade. Então, eu logo pensei, por que eu não cuidei de mim antes? Sim. Você tem até mesmo uma doença autoimune, né? Que mexe com a sua imunidade. Tenho plaquetopenia. Tinha. Não, Tinha, não tem mais. não tenho mais. Tá. E deixa eu te fazer uma pergunta, Cleusa. Porque assim, 92%, tem um estudo, né, que mostra que 92% das pessoas que começam, que elaboram uma meta, depois do terceiro mês, elas largam de mão. Na sua cabeça, o que fez com que você continuasse, né, para chegar no número que você está hoje e vai chegar muito mais ainda? Bom, eu comecei com 70 anos. Aham. Vou completar agora 4 anos que eu estou correndo. E chega assim um momento que você até pensa mesmo em desistir, porque os familiares, as pessoas ao seu redor dizem para você: poxa, você já trabalhou tanto, você já fez tanto. Para que isso? No dia de Natal você sair para correr, no dia de Ano Novo. Não justifica. E você fica quase acreditando. E daí uma netinha minha, tinha 3 aninhos na época, quando eu estava pensando em não continuar, ela disse: vovó, quando o papai e a mamãe ficarem velhinhos, você que vai cuidar de mim, tá? Caramba, Então, essa é a minha causa por ela. que lindo. Primeiro por mim, com certeza. Mas ela que me motiva. Tem a Ela netinha. que me dá essa motivação diária, vem de Deus a minha motivação, mas ela é a causa que me faz correr todos os dias, porque eu tenho que estar bem para cuidar dela quando ele ficar velhinho. Justo. Não, esses netos... Você foi me contando isso? Eu sou nutricionista. E eu tive essa paciente que já levou alta. Ela chegou pra mim com uma obesidade mórbida muito importante. E aí, era o ponto de, assim, ela acordava, abria os olhos, e era isso, ela não conseguia sair da cama. E aí chegava a boa vontade ou o tempo ali dos familiares arrancar ela da cama, dar banho nela, sabe? E nem isso fez com que ela, não, vou começar a me cuidar. O que deu clique nela foi também uma neta. Olha só. A neta dela mora em Belém e por vários motivos não poderia vir para São Paulo. E aí teve esse dia que ela comprou 2 passagens, porque no caso dela ela precisa de 2 cadeiras. E ela não sabia que tinha que avisar a companhia por que ela pegou 2 cadeiras. Chegou, fez check-in, ficou na fila. Na hora de entrar, ela falou que a aeromoça ficou envergonhadíssima. Chegou para ela e falou assim: nossa, me perdoa, mas é que você não vai conseguir passar no corredor para chegar nas suas 2 cadeiras. Então, para ela foi muito chocante, do tipo, se eu não me cuidar, eu não vou ver minha neta. Então, para ela foi muito forte. Acho que o porquê é uma coisa muito importante para você conquistar as coisas. Sim. E sair da estatística, E quanto né? que ela perdeu depois? 74 quilos. Então, e às vezes é uma questão de descobrir a causa, né, Sim, Cleusa? sim, Você já sim, tem, a mas se fonte. você não Isso. tem ela clara, você não consegue estar com o hábito, né? Exatamente. Você precisa querer. Em primeiro lugar, você precisa querer. Sim. Você precisa querer continuar. Você entendendo, vamos dizer, o benefício que você recebeu. Por que você vai parar logo Sim. agora? Sim. Porque as pessoas... só um complemento. As pessoas não me acompanham até hoje.
Essas mesmas pessoas que queriam que eu parasse nunca foram para o parque comigo. Uhum. Então, Sim. E como que você Curioso isso. driblou isso, né? Porque são pessoas que são importantes na sua vida, né? Tem são. uma conexão. Como parar de dar ouvido para isso e falar, não, eu vou seguir aqui, porque essa pressão social, ela exerce muita influência sobre a gente se a gente deixar, né? Como que Sim. você resistiu a isso? Se colocando em prioridade. Entendi. Quando você entende que é se colocar em prioridade, é uma das coisas que caiu assim muito, eu vesti isso. Se você pensar, ama o próximo como a ti mesmo. É Jesus que deixou esse mandamento. Sim. Então, ele está dizendo para você se colocar em prioridade para depois amar o próximo. É que se você nem souber como se amar, como é que você vai amar o próximo? Entendeu? E quando eu entendi e coloquei em prática, não importa o que os outros dizem, por mais importante que seja a outra pessoa, mesmo que seja de dentro da sua casa, não tem importância nenhuma. Você vai, porque você tem o seu objetivo. Você não depende, eu não dependo mais da aprovação das outras pessoas. Entendi. Então, chega um momento da sua idade, né, de ser mais jovem, e você quer ser você, você quer fazer tudo aquilo que você sonhou lá na adolescência. E eu estou conseguindo fazer isso na prática. Sim. Então, você só envelhece se você permitir. Sim. Se você não permitir, você só vai envelhecer fisicamente, mas mentalmente não. E o jeito que você encontrou para fazer tudo isso foi se amar Sim, à sim. frente, né? Me colocar em prioridade. Eu Porque- posso ajudar todo mundo, faço, continuo fazendo. Eu sempre fiz para a família toda. E não deixei de fazer, mas primeiro as minhas coisas. Antes as minhas coisas eram por último, se desse tempo. Hoje não. E como você navegou com essa culpa? Porque sendo mulher, tem essa culpa, né? Tem. Que se você se amar, você é uma esposa ruim, você é uma mãe ruim, você é uma avó ruim. Como que você navegou essa culpa para do tipo assim, eu vou me amar e eu não vou ser ruim? Isso é bom, o que eu estou fazendo é bom, na verdade, né? Sim, porque você consegue transferir para os netos, principalmente. Eles já entenderam. E agora, há 40, 50 minutos atrás, eu tive assim, a maior prova disso. Um dia, minha neta, ela tem 7 anos agora, ela voltou da escola e alguém na escola criticou ela por algum motivo físico. Físico não, ou de roupa, alguma coisa. E ela chorou quando eu fui perguntar por que ela estava triste, porque ela é bem espontânea, ela demonstra mesmo. Ela falou, porque ele falou que eu sou isso, não lembro qual adjetivo que deram para ela. E eu sentei, fiquei olhando na mesma altura e eu disse para ela, quando alguém disser, quem conhece você? O papai e a mamãe. Eu falei, você? Você sabe o que você é? Sei. Então, quando alguém disser alguma coisa para você que você não é, não acredite. Você não é e ponto, não importa. Mas se ele continuar falando, não importa, deixa ele falar sozinho. E ela entrou no carro, que agora nós pegamos ela na escola, e ela falou assim, mamãe, acho que o Henrique estava chorando muito, porque criticaram ele, falaram que ele era horroroso, de feio. Sabe o que eu fiz? Eu fiquei bem pertinho dele e perguntei, você acha que você é feio? E ele falou, não. Ele falou, então, você não é. Não acredite. Isso é o melhor retorno que eu poderia ouvir. Sabe, ela só tem 7 anos. E se eu falei, ela entendeu e praticou. Ela entendeu para ela e já colocou para um amiguinho. Passou Já para levou pra frente. prática. É o seu legado. Isso é importante. Então, com as crianças é muito fácil, com os adolescentes é muito fácil. É difícil com as cabeças que não querem mudar. Sobre o que você comentou antes, trouxe Jesus até, né? Que ele fala, ame ao próximo como a ti mesmo. Muita gente só entende essa passagem como se colocar no lugar do outro. O que também eu acho que faz muito sentido. Só que o que eu acho que, pelo menos na minha visão, ele quis dizer também, ame ao próximo como a ti mesmo. Ame
a si mesmo. Ame o próximo também, mas ame você mesmo. Não esqueça disso. Eu acho que a gente acaba, às vezes, negligenciando essa parte que você trouxe muito bem. É. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, porque acho que os exercícios físicos, eles mudam a gente, né? Tem estudos que mostram que reduzem até 47% sintomas de ansiedade, depressão. Aí eu queria te perguntar, quem que é a Cleusa de antes de começar esse processo de correr sempre e quem que é a Cleusa hoje? Eu acho que uma das coisas assim, foi muito importante, que eu gravei um vídeo hoje exatamente sobre isso, sobre ansiedade. Eu sempre fui muito. Eu estou lá na frente, eu sou acelerada, eu sou ligada no 220, eu não consigo esperar. E hoje eu já consigo. Tem ainda as minhas falhas, mas hoje eu já entendo, eu já compreendo, eu já dou espaço para mim mesmo. Então, essa é uma das grandes diferenças. De continuar ajudando, não excessivamente, dando tudo mastigado para as pessoas. Eu já recuei um pouquinho. Eu já reservo o meu primeiro, principalmente tempo. Porque tempo é o mais caro da tua vida, é o tempo. Que nem bilionário compra. E eu doava tudo para o outro, e para mim não sobrava. Então, comecei a pôr em prática uma regrinha que eu aprendi lá no começo da evangelização, que primeiro Deus, depois você e o seu cônjuge, depois a família, depois sua fonte de renda e depois a comunidade, a igreja que você frequenta. E quando você coloca isso na prática, todas as decisões que você tiver que tomar, você vai seguir nessa posição. Você vai ter mais E clareza, isso né? funciona. Funciona muito bem. E pensando nessa diferença dessas duas mulheres, duas Cleusas, se você pudesse falar alguma coisa para a Cleusa de 50 anos, e tipo assim, certeza absoluta que essa carta ia chegar até ela, o que você diria para ela? Isso é boa. Vai mais rápido. Vai mais Decide rápido. Não fique esperando acontecer. Não tenha medo. Eu tive muito medo nessa fase, nessa idade. Foi assim, nos meus 50 anos foi a fase mais difícil da minha vida. De insegurança, de não saber como cuidar dos pais. Minha mãe estava indo embora, trouxe para morar comigo. O marido foi para o Japão, fiquei sozinha. Eu não queria que ele fosse. Então, eu briguei muito comigo na época. Hoje eu falar, vou para o Japão. Vamos, sabe? Simplesmente vai, enfrenta tudo, vai junto, faz junto. Na época eu tinha a minha mãe, que eu tinha assim, eu sentia que tinha um compromisso, eu tinha que fazer algo por ela, cuidei até os últimos momentos dela, né, do meu pai depois. Fiquei ainda com meu pai. Daí meu pai ainda estava, daí sim eu fui para o Japão, mas deixei ele mais tranquilo, tal. Esperei 2 anos e fui. Eu acho que eu diria para ela, experimenta mais, vai mais fundo. Hoje eu vou, todo mundo fala, mas tem coragem, vou, não tem nada a perder. Você nunca tem a perder. Sempre você ganha, experiência que seja, mas sempre você ganha. E por que você acha que as pessoas procrastinam? E se você pudesse falar para as pessoas que procrastinam e que talvez vão aprender essas lições com 70, 80, como que elas podem, se você pudesse falar para elas, elas entendessem assim, para de procrastinar por conta Da saúde, só por causa da saúde. Primeiro lugar, porque se você não exercitasse, eu falo para todo mundo, você é vida. Um bebê gerando é vida, é movimento, né? É movimento. Um bebê gerando é movimento. E quando você não movimenta no ventre da mãe, a mãe corre no médico para ver se você adoeceu. Por que você não está movimentando? Daí você nasce e não fica mais inteligente, né? A gente fala uma outra palavra. Você deixou de movimentar, então você não quer viver o que você quer. Então, eu dou assim, uns puxões de orelha nas pessoas que me mandam mensagem. Não consigo sair. Você não quer sair. Então, você tem que, sabe? aquilo Não que você pode não muda, bajular você muito, escolhe. não pode agradar muito, porque as pessoas não vão. Eles só vão mesmo quando você
fizer pulso firme, que você disser, olha, se você não for, você não vai ter saúde. Se você não tiver saúde, você não vai ter filhos, não vai segurar seus netos. Né? Então, é uma troca. Né? Você investe em você. E eu diria, continua. Eu pratiquei esporte bem desde sempre. Né? E nunca tive um momento que eu não quisesse. Teve momentos que eu não podia mais, devido à saúde. Mas não que eu não quisesse, sempre eu quis. Porque isso dá um retorno muito bom. Esse cuidar da saúde, esse esporte, esse trabalho, vamos dizer, essa corrida, traz um bem-estar muito grande. Todas as pessoas que começam sentem e se arrependem de não terem feito antes. Então, por isso que eu falo para todo mundo, vai só 10 minutinhos. 10 minutos, mas precisa ser todo dia. Constância. Constância. É a constância que vence. Aí depois não consegue parar mais, né? Não Vira- para. Não para. Principalmente se colocar uma regrinha para você. Você começa a contagem. Para 2 dias, você zera a contagem. Como que funciona? Você começa a contagem, né? Primeiro Ah, de se você 30. parar. Se você deixar de fazer 2 dias, você zera a contagem. Entendi. Aí você não quer zerar a contagem. Pô, já se pensou, esforçou agora eu vou tanto, zerar a né? contagem? Não. Sim. Mas imagino que dentro desses 1.424 dias, devem ter tido dias que foram um pouco mais difíceis. Como que você lidou com isso, assim? Pô, hoje eu não tô afim, mas eu vou. Como que é o processo Ai, dentro tá da sua cabeça, chovendo, assim? Tá frio. Mas às vezes muito frio, às vezes chovendo. Quando está chovendo, eu faço dentro de casa. Já cheguei a fazer em volta de uma mesa de jantar. Fui viajar e à Nossa. noite. Eu tinha que correr na casa da sogra dele, no interior, no sítio. À noite era muito escuro. Eu falei, não dava para ir. No sítio você vai correr aonde, né? Daí, na sala, em volta da mesa de jantar, indo e voltando. Fiz, na época, eram 4 quilômetros. Nossa E eu fiz. Todo mundo foi dormir e eu lá. Sim. Em volta da mesa. Quem quer vai, né, meu? Quem quer vai. Entendeu? vai. Então, tem. Minha irmã faleceu, fiquei providenciando tudo, e daí estava no velório. Falei, meu Deus, eu já virei uma noite e eu ainda não corri para ontem. Então, já era de madrugada, eu fui correr no estacionamento do velório e tal. Você corre. Aqui cobra. Você ainda não fez hoje, você não fez hoje. Porque não é um vício, é hábito. É hábito. Sim. E é engraçado, né? Para começar, às vezes você tem que gastar muita energia. É mais difícil você praticar o hábito do Sim. que você não praticar no começo. Sim. Mas chega um momento em que inverte, né? É Sim. muito mais doloroso você não praticar aquele hábito Exato. que você sabe que é bom para sua saúde do que Você deixar de fazer. Muito Você não doido. deixa de fazer, é bem difícil deixar de fazer, porque é como se fosse um despertador. Ele fica alertando. Você lembra a cada minutos, a cada 30 minutos, 1 hora, ele te lembra que você ainda não fez. Então, dá a impressão que você está empurrando com a barriga. Você Sim. ainda não fez, você vai ter que fazer hoje. Então, não importa se passa da meia-noite, eu faço. E mesmo com dor, porque você tem um monte de motivos para serem desculpas, que todo mundo não, ela tem hérnia de disco, é claro que ela não vai fazer hoje, sabe? Quando vem crises de dores, por exemplo, como é que você enfrenta isso? Bom, eu já não tenho mais dores de hérnia de disco, de fibromialgia. Melhorou As tudo. plaquetas que de vez em quando, se eu tomar alguma coisa, agora não mais, agora estou fazendo um tratamento totalmente natural, então não tenho mais medicação para atrapalhar esse laudo. Mas eu tive uma lesão no joelho e tive muita dor, não podia tomar anti-inflamatório. E eu fiz a prova de Ribeirão Preto. Recente agora, né? Não foi? Foi Isso. recente, faz em janeiro, né? E eu já tinha ido fazer acupuntura, aliviava, né? Alivia com a acupuntura. Você faz gelo, alivia. Gelo. Você vai no quiroprata, alivia. E daí você viaja às 3 horas, chega lá, prova no dia seguinte, passa uma dor danada, daí com gelo. De manhã, no dia da prova,
Estava de boa, eu fui correr quando deu mais ou menos 1,5 km, que eu tinha corrido só isso. E começou uma dor intensa, daí ele corre junto, né? E ele falou assim, pode andar, tá, mãe? Tá doendo, né? Tá. E eu comecei a andar, mas era pior andando. E ele falou, eu comecei a correr de novo, ele falou, falei para você andar. Eu falei assim, mas dói mais andando do que eu vou correr, então. É. E acabei fazendo, assim, no meu melhor tempo. Eu fiz os 5 quilômetros. Gente. Nossa, e você vai contando assim, você me soa como uma das pessoas mais livres que eu já ouvi falar, sabe? Porque a gente vai ouvindo as pessoas, tem esses pensamentos limitantes, né? De que, chegou uma hora que acabou, que é o que você falou do movimento, né? Então, se a pessoa, na verdade, ela para de movimentar, ela meio que não tá mais viva enquanto Sim. está viva. Exato. Não é? Eu tenho essas duas pacientes que elas são gritantes, assim. A primeira, ela tem 74 anos e ela vem pro consultório com a neta segurando ela pelo braço. Ela não consegue dar 2 passos, assim, sozinha, sabe? Na hora de pôr ela na cadeira, nós duas, assim, segura, põe ela na cadeira. Depois levanta ela da cadeira. Às vezes, ela vem até com um cheirinho de urina. Por quê? Ela fica com tanta vergonha e tão mal de ser tão dependente dos familiares que às vezes ela nem pede para ir no banheiro. 74 anos. A minha idade. Então, olha a diferença. E aí, essa minha segunda paciente, sabe o que ela fez esses dias? Ela me ligou. Ai, Evelyn, eu decidi que ia começar a lutar Muay Thai. Aí eu, meu Deus. Mas aí eu fui lutar Muay Thai com as pessoas da minha idade, achei eles muito moles. Então, eu tô junto com a molecada mesmo. Aí ela me manda vídeo chutando o saco e tudo mais. Então, não é sobre rugas e manchinhas, né? Não. É sobre ter liberdade até o último dia da sua vida, sabe? Sim. E aí a minha pergunta é, que com certeza é uma inspiração já pra mim, que eu já acompanho já faz um tempo, mas tem alguma história de alguma pessoa que falou assim, nossa, Cleusa, por sua causa eu fiz isso, eu conquistei isso, eu não era livre, agora eu sou livre? Ah, deve ter um bocadinho, né? Conta assim, Muitas. muito Que emocionante. mexeu com o seu coração. Eu acho que foi uma das primeiras, né? Aquela menina da Escócia. A gente tinha feito uma live e ela acompanhou a live. Ela é uma brasileira que mora na Escócia e ela ligava pelo Instagram e ele falou, não atende pelo Instagram, né? 22 horas e daí insistia muito. Ele falou, vamos atender, eu estou aqui junto com você, estava na casa Não vou dele. deixar você cair em golpe. Porque você preocupa, né? É Os óbvio. filhos preocupam, Total. né, com isso. E daí ela falou, ela chorando, né, contando, daí relatou a vida dela, que ela estava em depressão há mais de 5 semanas num quarto, que ela não saía, que ela não Nossa. lavava, não cozinhava, 2 filhas, uma de 8, uma de 11, e o marido que estava cozinhando, lavando, fazendo tudo para ela, e ela não conseguia sair do quarto. E a minha única esperança é você, porque você falou algo que eu não lembro hoje para te dizer, que me fez ter vontade, mas eu preciso falar com você. Daí, depois dela ter contado tudo e me falou, eu conversei com ela acho que uns 40 minutos mais ou menos por telefone e falei, eu quero voltar a falar com você amanhã. Amanhã você me liga ou me manda um áudio, a gente se fala pelo WhatsApp, passei meu WhatsApp para ela. E no dia seguinte, ela me mandou um vídeo que ela estava no parque, correndo com as 2 meninas, o marido filmando, e ela me mandou esse vídeo. Que coisa Que linda. gratificante, né? Então, isso. E daí, na sequência, naquela semana, ela foi me mandando que ele filmou como estava o balcão da cozinha dela, fogão sujo, louça, pia cheia de louça suja, tudo. Roupas pelo chão do banheiro, a casa toda desorganizada, o sofá, tudo. E eu falei com as meninas também, com as 2.
Mandei filhas áudio para as duas pedindo ajuda para a mamãe, que eu estava pedindo ajuda para a mamãe, que a mamãe estava precisando. Vocês sabem fazer, pergunta como que faz, e eu quero ver um vídeo do que vocês fizeram para ajudar a mamãe. Acho que 2 dias depois veio mais vídeo de como estava antes e o depois. Tinha até flores que as meninas colheram no jardim deles mesmo. Eles moram numa casa linda lá. Estava nevando na época, eles estavam indo correr todos os dias no parque. Que história Então, linda. isso marcou bastante para mim, porque foi a primeira história que eu vi o resultado. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Ela me ouviu, ela acreditou. E agora, recente, acho que um mês mais ou menos atrás, ela mandou um vídeo, ela cantando um louvor, e ela faz parte do louvor da igreja. Ela voltou para a igreja. E isso antes, a igreja já tinha tentado tudo e ela não tinha conseguido voltar. E agora ela voltou. Quanto é poderoso, Vida né? normal. O seu movimento botou outra pessoa que estava para parar. Sim. Salvou uma movimento, vida, né? Salvou uma vida. Salvou uma sim. vida. Então, isso é o maior presente que a gente recebe. Isso foi logo no início. Isso já quase um ano atrás. Entendi. Né? E depois disso, quantas Depoimento, assim, são tudo. incontáveis as histórias de vidas que eu comecei por tua causa. E pessoas, eu vou dizer assim, não são pessoas simples. Tem médicos que conversam comigo, que está tentando corrigir a mãe, está levando o meu vídeo para a mãe, está tentando resgatar a mãe. Sabe, mandei isso é vários para minha legal. mãe. Isso é muito legal, sabe? Ele viu uma forma de usar como material. Tem vários profissionais também que usam meus vídeos. Caramba. Tem uma seguidora, acho que dessa semana, que a igreja colocou. Vídeo seu. Ela falou assim, eu assisti o seu vídeo na minha igreja, a partir daí não vou soltar mais você. Entendeu? E onde que você imagina? Numa academia até tudo bem, né? Numa escola, mas na igreja. Sim. Então, isso é muito legal. Não, Sabe? Não justifica em momento nenhum eu pensar em parar um dia. Você transforma vidas. Que é tipo, é o amor próprio, mas você saber que você literalmente, se você parar, às vezes você vai estar negando ajuda. Exatamente. É meio que isso, né? É uma responsabilidade. E É como que você uma lida? responsabilidade. Você lida fazendo o que você tem que fazer, né? Sim, sim. E a gente está num momento tão sério, acho que da história do mundo em relação à saúde mental. Você vê diferença em relação à sua própria saúde mental de antes de correr e de agora? Nossa, total. Comentou que você era mais Porque ansiosa é antes, né? liberdade, né? Eu vim de uma família bastante humilde. Meus pais foram analfabetos. Meu pai foi alfabetizado com 85 anos. Caramba. Então, você não tinha ninguém para dizer nada. O que aprendi era na escola, realmente. Daí eu fiquei num colégio de freiras, eu ia ser freira. Isso daí foi assim, sabe? Fechando, você não tinha uma mente aberta como hoje. Sim. Então, hoje, a minha mente é outra vida, é outra pessoa. Ganhei uma nova vida. Sim. Porque a partir daí, de tanta comunicação, tanto relacionamento com pessoas, com tantos problemas diferentes do que nós vivemos hoje, enfrentando a atualidade também, né? Sim. Daí você vai ganhando, né? Você tem referências Sim, de antes é. e de agora. Quantas gerações eu venho vindo, né? Então, isso dá uma abertura muito grande, dá uma certeza do que você está falando. Você fala em cima das próprias experiências. Sim. Você já está falando sobre resultados. E, Cleusa, a gente comentou agora do caso que você trouxe aí, né? De uma pessoa que se ajudou e a família foi muito importante também nesse processo. Sim. O que você pode falar, assim, para as pessoas que
estão tentando, né, levantar, às vezes é o parceiro, esposa, mãe, enfim. Como que essa pessoa ela pode ajudar mais, além de mandar os seus vídeos, é claro, né, para esses familiares? Como que essas pessoas podem ajudar mais? Fazer companhia, fazer junto, Entendi. levar junto, sabe? Ah, mas eu não estou afim. Então, como que você motiva o outro? Porque é o exemplo que arrasta. O exemplo arrasta. Então, você tem que, sabe, você quer que a esposa caminha? Faz junto com ela. Ah, mas eu trabalho. Levanta 10 minutos antes. Não precisa muito, só precisa de 10 minutos. Porque muitas vezes é o que esse médico está fazendo com a mãe. Eu falei, ele falou, só falar não adianta, né? Eu falei assim, eu acredito que não conheço a tua mãe, né? Mas ela vai ficar muito feliz de você caminhar com ela. Daí ele me respondeu a semana passada. Eu fiz o que você disse, minha mãe amou, fez até lanchinho para levar para mim no parque. Eu falei, tá vendo? Fizeram um piquenique. Se conquista, você conquista, porque ela não está indo mais pela corrida, pela caminhada, está indo porque é a companhia dele que ela quer. Ela tem muitos ciúmes dele. Ela, pelo que ele conta, ela não queria que ele tivesse casado, ela não gosta da nora. Porque é normal as mães não gostarem das noras. Eu não tive esse problema com a minha sogra, nem nada. E não tenho com as minhas noras também. Ah, então a gente tem sorte, porque minha sogra gosta mais de mim do que dele. É verdade, a minha sogra também. Para mim, ela era como segunda mãe para mim, né? E dos meus filhos também. As duas noras que eu tenho, a gente se dá muito bem. A mãe, a sogra dele fala para a filha, fala com a tua mãe aí. Né? Ela já sabe disso. Ela já sabe que a gente se dá muito bem, se entende muito bem. Porque eu preciso amar quem ele ama. Então, eu já entendi isso para a minha vida. Se eu amo o meu filho, então que ele ama, eu tenho que amar também. Né? Então, fica simples, né? Fica fácil isso. Então, quando você quer trazer a esposa, o marido, faz junto, faz companhia. Faz junto. Às vezes não funciona dentro de casa, tá? Mas a gente tenta. A gente tenta. E você que vive isso, eu tô pensando, eu tenho até uma pessoa em mente na minha cabeça que, assim, seria a alta contribuição à sua fala. Porque todo encontro ela fala assim pra mim, Evelyn, é muito difícil, eu sinto que precisa de um esforço muito grande, eu acho que eu nunca vou me ver em um outro lugar, que é esse lugar de amor próprio, de liberdade, de gostar, de que a constância e a disciplina é leve, sabe? Então, as pessoas, eu percebo assim, na maioria dos pacientes também, eles desistem muito rápido porque simplesmente nunca se viram, então não tem essa lembrança. Então, até por isso que eles nem acreditam que tem essa versão, né, lá na frente. O que você diria para essas pessoas? Porque eu vou encaminhar esse episódio para elas. Precisa sair, precisa se conectar com o externo, né? A partir do momento que você vai num parque, por exemplo, mesmo que você vá sozinha, só o barulho, só os pássaros, só o colorido, as plantas, o cheiro do verde. Essa semana teve uma pessoa que me encontrou. Eu vou no parque, estou lá gravando e as pessoas vêm, gritam, pulam em cima de mim. Cleusa, é meu primeiro dia, olha quem que Deus pôs na minha... Eu vi o seu vídeo ontem, te conheci ontem no perfil e hoje eu decidi, eu levantei decidida que eu ia vir para o parque. E olha tudo isso daqui, olha o que eu estava perdendo dormindo até tarde. Ela mesma percebeu. Entendeu? Então, eu diria para as pessoas, então você precisa sair. Aí dentro da tua casa não dá para fazer nada, você precisa ver o mundo. Porque o mundo continua. Quem parou foi você. Né? Sim. Então, você precisa sentir o cheirinho das plantas, ver o colorido das flores, o barulho do mundo, dos pássaros.
isso já te motiva, porque quem te motiva é Deus. Não tem outra motivação. Ele abre os seus olhos todos os dias. E eu diria para essas pessoas, como que eu começo? Agradeça pelo que você tem. Você tem um teto? Tem. Você tem roupa para vestir? Tem. Tem comida? Tenho. Agradeça, porque é agradecendo que você recebe. Cleusa, tem um outro ponto aqui, né? A gente também fala muito com o seu público, é muito pessoas que querem correr, querem se inspirar. E nos últimos anos, a galera que corre aumentou muito, né? O número de corredores amadores. Mas tem aquela parcela que começa e para. Na sua visão, qual que é o maior erro que esse pessoal que não consegue dar sequência no hábito comete? Eu acredito que uma boa parte é uma falta de companhia, de se unir a um grupo, Comunidade. conhecer mais pessoas, porque quando você arruma uma companhia, vai crescendo, né? E isso daí um motiva o outro, né? Sim. Existem os encontros nos finais de semana. Tem pessoas que só conseguem fazer nos finais de semana, não tem problema se não conseguir. Caminha 10 minutos todo dia lá no quintal de casa, mas nos finais de semana dá uma corridinha. E daí encontra com esses amigos, fazendo a mesma coisa. É isso que motiva. Né? Hoje eu brinquei com o Glenn. Eu não sei se eu motivei tanta gente assim, mas no parque não está dando mais para andar. Está parecendo a rua direita lotada. Tanta gente que começou. E ele falou assim, é o assunto do momento hoje. Todo mundo querendo se cuidar. Eu acho que bateu bastante forte esse início de ano, todo mundo pensando na própria saúde, porque nós viemos aí de uma prisão, né? E eu acho que as pessoas entenderam isso agora, talvez demorou um pouquinho, né? Mas é isso que é a liberdade. É você sair para fazer, porque quando você exercita, aumenta a sua imunidade, você não vai ficar doente com tanta facilidade. Não, só para complementar, e às vezes é se expondo a esses ambientes que você consegue companhia, né? Vai no Exato. parque, vai onde essas pessoas que têm essa mentalidade de querer cuidar da saúde vão estar, né? Para você ter mais essas Exato. companhias e facilitar. É o hábito. ambiente, é você mudar o ambiente. Sim. Porque o ambiente também muda aqui, Sim, né? total. Muda a mente. Tipo a história da florzinha, né? Às vezes eu compro uma florzinha, levo pra casa, aí eu deixo aqui. Ela começa a morrer. Aí eu tiro ela daqui, coloco em outro lugar, né? Começa a precisava de florescer. sol, precisava de ambiente. coisinha, né? Exatamente. Porque o que anima... Você não precisa repor tanto uma vitamina D se você tomar sol. Onde você toma sol? No parque. Sim. Então, você não precisa tanto procurar amigos. Se você vai no parque, já tem uma porção deles lá. Você faz amizade, né? Sim. As pessoas vão... Tem pessoas, só de eu estar indo no mesmo parque sempre, as pessoas já me chamam pelo nome. Eu já conheço as pessoas pelo nome. E não tem idade. Todos que estão lá têm o mesmo objetivo. E nessa turma de jovens do esporte, não tem idade. Todos são da mesma idade, porque fazem as mesmas coisas. Então, isso é legal. E puxando da liberdade, teve um vídeo que eu assisti seu esses dias, que é a saúde, eu acho que é o prato principal, né? Mas a gente começa a ganhar liberdade em várias outras coisinhas. O Felipe não conhece esse vídeo. Me conta aquela história da blusinha que você foi comprar. Que foi lá. Lembrou. Eu sei. Lá da praia, né? Não, eu estava caminhando na praia na época, eu só fazia caminhada. Eu fazia exercícios online e eu fazia caminhada na praia e tal. Era alongamento, coisa simples só. E daí eu falei assim, todo mundo usa umas blusinhas soltinhas, também vou lá comprar uma camiseta, eu quero uma camiseta que fica soltinha. Daí a vendedora me trouxe uma camiseta, eu experimentei, falando, não, eu quero um pouquinho maior, porque eu queria que ficasse folgadinha. Ela falou, essa é GG. Eu falei, eu não vou comprar. Porque eu não tinha me visto.
Eu não sabia que eu estava. Até agora ele postou aquela foto. Falei, não sei por que você postou essa foto, eu estou muito gorda. Ele falou, tem que mostrar quem você era. Porque você não percebe que você engordou. Você vai ajustando a roupa e você pede M e ela traz GG e fica justo. Então, não aceitam. Vai emagrecer e coloca o M. E acontece assim, bem recente, né? Eu ganhava umas camisetas tal, e dessa vez eu ganhei, eu falei assim, eu não aceito. Ele falou, por quê? Eu falei, porque é muito grande, eu não quero. Agora que eu uso P, eu quero. Eu Só P. quero P. Né? Demorou tanto para mim chegar no P, agora eu quero P. Daí devolvemos pelo correio e eles mandaram P. Foi bem engraçado isso, porque a própria marca falou assim, nossa, desculpa, a gente não pensou nisso, né? Porque eu aceitava, hoje eu não aceito. Então, eu ganhava tudo. Quando é presente, você aceita. Não. Você é P, por que eu vou usar um M masculino? É enorme. O ombro fica aqui, a manga fica aqui. Eu usava só porque eu ganhei. Não, eu quero P. Daí eles mandaram P. Tá certo. Cleusa, se seu tênis de corrida pudesse contar uma história, qual história que ele contaria? Olha, Gente, que criativo. ele diria para mim, compra sempre um número maior, porque eu tô Porque é bem difícil você aceitar. Sabe, porque você fala, eu uso 36. Eu só compro. Então, ele que recebeu o presente, ele colocou, mãe, que número que é o seu? 36. E daí, chega na hora da corrida, quem aguenta correr com 36? Porque andar é uma coisa e correr é outra. Entendi. Porque quando você corre, o impacto, você bate. E você encrava a unha, daí você tem que ir no podólogo cada 15 dias, né? E é dolorido. O pessoal fala que o pé do corredor é igual ao da bailarina, assim. Sim. Acaba com o pé. Isso é terrível. Então, se fosse meu tênis, ele diria para mim, compra um número maior. Fica a dica aí, né? Pra galera que tá querendo começar a correr. Compra um número maior. E, Cleusa, a gente tá se encaminhando pro finalzinho do episódio e tem uma pergunta que a gente sempre faz para as nossas convidadas aqui. Se você pudesse mandar uma mensagem que fosse chegar no ouvido de todas as mulheres do mundo, qual mensagem seria essa? Se coloca em prioridade. Sempre, sempre. Sim. Precisaria já assinar, no mesmo dia que você assina no civil, que você está casando, você é prioridade. Não se esqueça. A gente se esquece quando casa. Sim. A gente vive o sonho. Bom, eu estou falando da minha geração, tá? As gerações atuais mudaram já muita coisa. Mas eu vivi o sonho do meu marido. Eu não tinha o meu próprio. Eu me esqueci. E com esse eu me esqueci foi da minha saúde junto. Eu cuido, até hoje eu acompanho ele em médicos. Mas eu fiz uma vida indo em médico sozinha, até para a maternidade. Porque eu queria ser forte. Então, eu não usei os meus direitos. E você só aprende isso quando você se coloca em prioridade. Aí você aprende a usar o que você tem por direito. De cuidar da saúde, de cuidar da família, de tudo. Então, se coloca em prioridade. É isso. Deus... Primeiro Deus, depois você e o seu cônjuge, depois a sua família, seus filhos, né? Depois a sua fonte de renda e depois a comunidade, a igreja que você frequenta. Se você, quando for tomar uma decisão, onde que eu vou, mas o fulano precisa, mas alguém precisa mais, então você vai seguir. Vamos pôr em prática. E funciona. Porque os dois... Gratidão demais, mulher. Você é uma inspiração para mim já faz um tempo. Eu vou voltar a correr. Sim. Volta, amorzão. Vou voltar a correr, eu começar. Eu vou tentar ir junto. É que se eu gasto meu joelho com corrida, depois não posso gastar jogando bola. Fortalece. Não, tô tentando. Tá fortalecendo, tá cuidando, tá cuidando. Fortalece, tem muitas formas Dá hoje, pra fazer né? tudo, Tô né? aprendendo agora, mas o médico, ele é especialista de joelho, ele disse, se você estivesse com o joelho fortalecido, esse acidente que você sofreu não teria acontecido nada.
Ai, olha lá. Puxa vida. É isso. Então, eu estou repetindo para você. Fortaleça o joelho. Legal. E, Cleusa, as pessoas que querem se inspirar, porque eu acho tão importante a gente filtrar quem a gente segue, quem a gente expõe a nossa mente ali nas redes sociais. Aonde as pessoas te acham? Cleusa Uenaca. No Instagram. No Instagram, @Cleusa Uenaca. Maravilhoso. Tem várias comunidades para as pessoas participarem, conversar direto com a gente. É legal. Bacana. Legal demais. E você, amorzão, onde a turma te encontra? Nutri Evelyn Liu. E você, Momô? Felipe Pássaro. E é E isso. é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e também, tipo, realmente se enriquecido, provocado, né? Vocês a se mexerem, a voltar. Sair pro mundo. Exatamente. Eu vejo vocês no próximo episódio.